Amém, pessoal. Que bom ver vocês todos, uma alegria. Nós estamos aqui no Empower Empresarial. A razão que nós fazemos isso é simplesmente para ajudar você a avançar a sua empresa. A única razão que nós fazemos isso é ajudar você, um empresário, a avançar, a crescer, a expandir a sua empresa. Nós começamos isso alguns anos atrás, mas 3 ou 4 meses atrás nós iniciamos uma série de palavras ou de palestras, estudando um livro escrito, uma série de livros escritos por um homem chamado Jim Collins. Esse homem, ele é um professor de Harvard, da Harvard Business School, e ele decidiu fazer um estudo bem abrangente sobre as empresas S&P 500. Para uma empresa entrar no S&P 500, a empresa tem que ser muito boa, ela tem que passar por muitas auditorias, ela tem que entrar lá. E tem muitos investidores que simplesmente investem no kit de empresas do S&P 500, é um investimento bom, sempre cresce. Mas o Jim Collins quis analisar empresas que não só seguiram o crescimento do S&P 500, mas empresas que se destacaram significantemente acima do S&P 500. Tem um gráfico que eu quero mostrar para vocês. Então, ele pegou as empresas que conseguiram ter um ponto de inflexão, ou seja, empresas que estavam durante 15 anos seguindo mais ou menos o S&P 500, depois tiveram uma mudança, alguma coisa aconteceu na vida deles, e eles começaram a crescer pelo menos 3,5 vezes mais rápido do que o S&P 500. Agora, todo investidor, ele quer investir numa empresa dessa. Todo investidor quer investir numa empresa dessa. Mas o que o Jim Collins queria descobrir era não só empresas que conseguiram fazer isso durante um ano, mas empresas que conseguiram manter esse crescimento durante 15 anos. Então ele não queria ver alguma coisa que aconteceu por causa do crescimento do mercado, alguma coisa que mudou no mercado, mas ele queria ver empresas que tiveram um ponto de inflexão e que realmente conseguiram sustentar esse crescimento durante 15 anos, e ele identificou algumas dessas empresas. Aí ele começou a cavar dentro dessas empresas e procurar quais são os pontos em comum nessas empresas que tiveram esse ponto de inflexão. O que mudou e o que aconteceu naquelas empresas e quais são alguns pontos em comum. E ele encontrou 9 pontos em comum que todas essas empresas tiveram. E nós estamos aqui estudando durante 9 meses, 9 mensagens ou 9 palestras, cada palestra sobre uma dessas características. E por quê? Porque nós queremos aplicar às nossas empresas. Eu tenho algumas empresas, eu tenho escolas, eu tenho editora, e eu quero aplicar isso à minha empresa, e eu imagino que vocês queiram também aplicar às suas empresas. Então esse é o intuito, pelo menos durante os próximos 9 meses. Só recapitulando, 3 meses atrás, nós começamos a falar sobre estilos de liderança, e nós falamos sobre a personalidade do líder. Se você não assistiu, essa mensagem está no YouTube, encorajo fortemente. Depois, na segunda palestra, nós falamos sobre o tipo de equipe, e tem uma característica específica, o tipo de equipe, e tem uma característica específica de ter as pessoas certas, e não só isso, de remover as pessoas erradas. Então, o líder tem que ter a coragem para tirar as pessoas que são desagregadoras. Mês passado, nós falamos sobre o gênio do E e a tirania do ou, e que as grandes empresas conseguiam aprender que não precisavam escolher ou isso ou aquilo, mas conseguiam ter a genialidade de ter as duas coisas muitas vezes. E hoje nós vamos estudar a 4ª característica que essas empresas têm, as empresas que são as melhores das melhores, as empresas que superaram o crescimento do S&P 500, as melhores das melhores empresas.
E a característica que nós vamos estudar hoje é a característica que nós vamos chamar do paradoxo de Stocksdale. Paradoxo de Stocksdale, que foi um nome que foi inventado pelo Jim Collins, e eu vou explicar o que é isso. E na realidade, é um conceito que é completamente diferente de conceitos que a maioria de políticos usam. Na realidade, é um conceito que é completamente diferente do conceito que a maioria dos evangélicos, que os evangélicos usam. É um conceito que é completamente diferente do conceito que a maioria dos pastores usam. É um conceito que é completamente diferente de líderes carismáticos, que a maioria deles usam. E é um conceito especialmente que é completamente diferente que a maioria dos brasileiros usam. Então nós vamos aprender hoje e nós vamos aprender a ter um pensamento disciplinado para poder aplicar esse paradoxo, esse tipo de pensamento à nossa empresa. Então deixa eu começar falando uma história sobre Jim Stocksdale, de quem vem esse paradoxo. Jim Stocksdale, ele foi um almirante da Marinha Americana, que era um almirante na época da Guerra do Vietnã, e ele foi capturado lá no Vietnã, pelo Vietnã do Norte. E ele foi capturado e ele foi a pessoa com o pilotão mais alto dentro do campo de concentração dos prisioneiros de guerra no Vietnã, e eles chamavam de Hanoi Hilton lá. Ele ficou preso 8 anos lá, lá no Vietnã, e ele foi torturado durante mais do que 20 vezes durante 8 anos lá. E naquela época muitas pessoas, muitos soldados, muitos fuzileiros, muitas pessoas morreram. Ele ficou lá comandando as tropas mesmo enquanto ele estava preso. Uma situação muito terrível. Ele conseguiu sair de lá. Depois que ele saiu, ele escreveu um livro chamado In Love and War. Eu procurei aqui no Brasil, não consegui encontrar em português. É um livro, eu acho que não tem em português, não tenho certeza, mas eu acho que não tem. Mas o livro é incrível, porque é um livro que foi escrito por ele, Jim Stocksdale, e pela esposa, em que um capítulo é escrito pela esposa e o outro capítulo é escrito pelo marido, e aí vai alternando os capítulos, e eles vão falando sobre como era viver aqueles 8 anos, e a tragédia. E na realidade é um livro bastante deprimente, de tragédia, falando da brutalidade que era ele passar por aqueles 8 anos. É terrível. 20 vezes torturado. Ele perdeu a função de uma das pernas dele por tortura durante aquela época. Terrível. E imagina, não foi 1 ano, não foi 6 meses, foram 8 anos de tortura lá. E aí numa entrevista, o Jim Collins perguntando para ele, enquanto lecionava, os dois lecionam lá em Stanford, e o Jim Collins perguntou para ele, mas Jim, como é que você conseguiu sair dessa? Como é que você conseguiu acreditar e persistir durante os 8 anos? Como é que você conseguiu resistir? Como é que você conseguiu acreditar que você ia conseguir? Como é que você não desistiu? Como é que você simplesmente não jogou as mãos para os altos e fala assim, me mate? Como é que você não permitiu que eles te matassem? E ele falou assim, porque eu nunca parei de acreditar que no final ia dar certo. Eu nunca parei de acreditar que no final as coisas iam dar certo. Nunca parei de acreditar que no final eu ia voltar para casa. E aí é uma resposta bastante intuitiva, né? É o que muitas pessoas responderiam. E o Jim Collins escreveu e anotou aí, e legal. Aí o Jim Collins falou assim, e aí, por que o que separou você das outras pessoas? Por que as outras pessoas que morreram, por que elas não conseguiram? Qual foi a qualidade, qual foi a característica das pessoas que não conseguiram
chegar até o final. Qual foi a característica das pessoas que não conseguiram vitória, que não conseguiram sobreviver esses 8 anos? Aí o Jim falou assim: é fácil. Quem não conseguiu viver foram os otimistas. Os otimistas não conseguiram viver. Aí o Jim falou assim: mas peraí, como assim os otimistas? Eu pensei que você era otimista. Como assim os otimistas não conseguiram viver? Aí o Jim falou assim: não, os otimistas que falaram assim: não, fica tranquilo, porque até o Natal nós vamos sair, nós vamos chegar em casa no Natal. Aí o Natal vinha e passava, e eles falavam assim: não, fica tranquilo, porque até a Páscoa nós vamos chegar. Aí a Páscoa vinha e passava, e aí falava assim: não, fica tranquilo, porque até o próximo Natal nós vamos chegar em casa. E o próximo Natal vinha e passava. Aí eles falavam assim: não, fica tranquilo, até a próxima Páscoa nós vamos chegar em casa. E aí a Páscoa vinha e passava. E ele falava assim: essas pessoas morreram de um coração partido. Essas pessoas otimistas não conseguiram sobreviver. E ele fez, ali naquela frase, o Jim desenvolveu esse paradoxo, que é o paradoxo de Stocksdale. É o paradoxo de nunca perder aquela esperança que no final vai dar certo, porém ter a coragem de confrontar os fatos brutais de hoje. De confrontar os fatos brutais de hoje. Então hoje eu quero falar com vocês sobre isso. E eu quero abrir aqui com uma frase do almirante Jim Stocksdale, que disse o seguinte: olha, ele disse aqui, tem uma frase ali, ele disse o seguinte: nunca confunda a fé que você vai vencer no final, que nunca podemos perder, com a disciplina de confrontar os fatos brutais do presente, independente quais sejam. E isso é o conceito, o paradoxo de Stocksdale, que eu quero falar com vocês, porque todas as empresas que conseguiram crescer mais rápido, 3,5 vezes mais rápido do que o S&P 500, todas essas empresas tinham essa disciplina de pensamento dentro do caráter daquelas empresas. Então eu quero começar aqui falando com vocês sobre o perigo do princípio do paradoxo de Stocksdale. O primeiro perigo do paradoxo de Stocksdale é que às vezes nós podemos ter uma atitude de um ambiente tudo azul, né? Muitos pastores têm essa tá tudo azul. Como é que você está? Tudo azul, tudo maravilhoso, tá tudo perfeito, tudo ótimo, voando alto, né? A gente é natural para muitas pessoas, é natural para líderes carismáticos, é natural sempre somente olhar para o brilho. E essas pessoas, de acordo com os Stocksdale, essas pessoas foram as pessoas que não conseguiram resistir. Olha, tem um provérbio, normalmente eu não uso versículos bíblicos, apesar de ser pastor nessas palestras, porque é uma palestra empresarial, mas eu não consegui resistir não usar esse provérbio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Provérbios 13, versículo 12, diz o seguinte: a esperança que se retarda deixa o coração doente. A esperança que se retarda deixa o coração doente. E esse é o perigo de aquele otimismo que não tem fundamento. Um otimismo que é um otimismo leve, um otimismo que é aquele otimismo que nunca acontece. E todos nós temos amigos assim. Amigos que falam assim: não, vai acontecer isso, e você sabe que não vai, mas você quer ser aquele encorajador, então ninguém tem a coragem de falar com ele: menos. Ninguém tem coragem de falar, porque a gente não quer quebrar, a gente não quer estourar a bola dele, mas na realidade a bola dele, ele mesmo vai estourar, e aí ele enche a bola de novo, mas aí estoura de novo, e o que acontece? Daqui a pouco ele não sobrevive,
Ele não sobrevive porque a esperança que se retarda deixa o coração doente. Primeiro perigo, mas o oposto disso também é terrível. O oposto disso é um ambiente de constante confronto negativo dos fatos brutais. Olha, não vai dar certo por causa disso. Não vai dar certo. Ninguém aguenta aquela pessoa pessimista. Não vai dar certo por causa disso. Olha, você já viu isso? É constantemente te pesando para baixo com os fatos negativos. Isso aqui não vai dar certo. Ninguém aguenta alguém assim, que é um peso em volta do seu pescoço. Então, qual é a solução? Como é que nós podemos proceder de maneira saudável, equilibrando de maneira saudável o paradoxo de Stocksdale? Como é que a gente faz? As filosofias de Stocksdale em uma empresa de sucesso. Três pontos que eu quero falar com vocês. Vamos ser rápidos hoje. Primeiro ponto: crie um ambiente onde a verdade é ouvida. Crie um ambiente onde a verdade consegue ser ouvida. E isso às vezes é mais difícil do que a gente pensa. Muitas vezes quando coisas dão erradas, a gente quer pular rapidamente para achar o culpado e passar para o próximo ponto. Mas muitas vezes isso é apenas o topo do iceberg, e muitas vezes tem razões que estão por baixo disso, e se a gente simplesmente pular para o próximo passo, a gente perde a oportunidade de ouvir outros fatos. Alguns anos, bastante tempo atrás, nós tivemos um problema em uma das nossas unidades, onde houve um furto, né? Um furto dentro de um cofre em uma das nossas unidades. E um furto pequeno, não sério, não grave, mas furtaram um valor pequeno que era da caixa pequena. Alguém tinha entrado no cofre e furtado um valor. Então, eu orientei para olhar qual foi o horário que a gente tinha certeza de que o caixa estava fechado com aquele valor, e qual foi o horário que a gente percebeu que o caixa estava com o valor faltando. E a gente tinha procedimentos bons para o fechamento de caixa, então foi um período curto, apenas de 12 horas. Então, eu orientei que olhassem nas câmeras e anotassem o nome de cada pessoa que teve acesso ao cofre. E fomos lá olhando nas câmeras e vendo as pessoas que tinham acesso aos cofres. Enquanto as pessoas estavam olhando, uma das pessoas da equipe veio e apresentou a carta de renúncia. Então, a solução simples, rasa, seria solução, resolvido. Está resolvido, a gente já descobriu, está resolvido, está legal, está resolvido, a gente descobriu. Mas isso seria muito raso e não resolveria muitos problemas. A pessoa era a faxineira. E a pergunta, que é uma pergunta mais profunda, é: por que ela tinha a senha do cofre? Quem deu a senha do cofre para ela? Por que isso foi feito? Então, tinha um monte de procedimentos errados que tinham colocado ela em uma situação de tentação que não deveria estar, um monte de coisas muito mais complexas que nunca viriam à tona se não houvesse um ambiente onde pessoas têm o conforto e a habilidade de conversar. O que é muito mais simples em um ambiente onde não pode ter conversa, seria assim: já descobrimos, já está fechado, já está resolvido, a pessoa já está ok, e vamos para frente. Mas o que acontece num ambiente assim? Não aprende,
e vai acontecer, e vai ter um problema recorrente, porque a empresa não melhora, procedimentos não são mudados e a situação não melhora. Então, um ambiente claro, um ambiente onde pessoas são ouvidas é crítico. Tem dois tipos de equipes. Tem dois tipos de equipes. O primeiro tipo de equipe é eu falo, você faz. Eu falo, você faz. O segundo tipo de equipe, onde tem um ambiente onde pessoas podem, um ambiente onde tem conversa, nós vamos conversar e nós vamos fazer. As empresas que tiveram performance vastamente acima do S&P 500 eram empresas onde havia aquela colaboração, onde havia conversa e onde as pessoas conseguiam executar juntos. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, que os dois tipos de equipe funcionam, mas nas minhas organizações, o meu estilo de liderança, eu lido com gerentes de unidades, ou pastores de campos, ou gerentes de unidades. Eu não quero lidar com pessoas que eu preciso ficar falando assim, faz assim, faz assim, faz assim. Isso me cansa. Eu não quero precisar ficar lidando com pessoas dessa maneira. Alguns anos atrás também, a gente tinha um líder de uma das nossas unidades. E ele começou a andar ligeiramente numa direção diferente. Um pouco, não muito, um pouco diferente. E aí começamos a conversar. E eu comecei a fazer perguntas e falar assim, puxa, você não acha que seria melhor por aqui? Você não acha que dessa forma seria melhor? Você não acha que assim seria melhor? E constantemente dificultando, constantemente eu acho que não, constantemente dificultando, constantemente me colocando numa posição que a única maneira que eu podia liderar é fazer assim, faz dessa forma então. E eu não quero. Então, eu não quero alguém assim na minha equipe. Eu não quero ter que liderar dessa forma. Eu prefiro não ter alguém assim na minha equipe. Eu prefiro alguém que quer remar na mesma direção. Eu não quero ter que liderar dessa forma. E as melhores empresas têm pessoas que querem remar na mesma direção, que conversam e na conversa acabam todos remando na mesma direção. Então, existe um grande problema, um grande perigo com organizações que têm líderes que são carismáticos demais. Quando você tem um líder que é carismático demais, tem grandes vantagens, mas uma desvantagem é que eles sugam todo o oxigênio e pessoas não têm a capacidade de gerar conversa, porque toda a conversa é daquela pessoa. Então, as grandes empresas que cresceram acima da velocidade do S&P 500 tinham a característica, tinham disciplina de pensamento onde havia a capacidade de conversa, mas nem por isso havia diversidade de direção. Havia conversa, mas mesmo assim eles estavam caminhando na mesma direção, achavam soluções diferentes, mas estavam caminhando na mesma direção. Um exemplo muito claro disso, que é super interessante, que está no livro, é o exemplo do Winston Churchill. Winston Churchill, talvez um dos personagens mais carismáticos do século retrasado, né? do século XIX. Se você olhar os discursos dele, os discursos famosos, nós vamos lutar na praia, lutar no ar, discursos incríveis, alguém super carismático, e ele sabia que ele tinha
essa vantagem, mas que também podia ser um defeito, e o defeito era que pessoas iam ter medo de contrariar ele, e ter medo de trazer diferenças de opinião, e ter medo de trazer fatos que talvez não estivessem alinhados com a opinião dele, e ele sabia que isso ia ser talvez prejudicial a eles chegarem a uma conclusão correta. Então Winston Churchill criou um departamento somente de estatísticas, onde eles davam a ele dados que não eram filtrados. Eles viam todo dia dados em tempo real, na medida do possível naquela época, do inimigo, dados que não eram filtrados, dados que alinhavam com as opiniões deles ou não, e que eles podiam constantemente calibrar as opiniões deles. Então a primeira coisa é isso, um ambiente onde a verdade pode ser ouvida. Segunda coisa que eu acho que é importante para gerar aquele paradoxo de Stockstill de uma maneira saudável dentro da sua empresa, é exatamente isso, é colher dados de uma maneira sem filtro. E uma das coisas que eu percebi é que todo mundo tem uma agenda própria, né? Quando pessoas apresentam dados para você, todo mundo apresenta puxando a sardinha para o lado deles, né? Todo mundo faz isso. Algumas pessoas fazem isso de propósito, e outras pessoas fazem isso sem nem perceber. Então eu já aprendi a não ficar zangado com isso, eu já estou acostumado. Pessoas vêm, pastores vêm, gerentes de unidades vêm, eles querem fazer alguma coisa, eles querem implementar alguma coisa, aí eles colhem dados para provar que aquilo é uma coisa boa para fazer. Em vez de colher dados, chegar a uma conclusão do que deve ser feito e aí implementar isso, em vez disso eles decidem, quero fazer isso, e eles colhem dados para justificar o que eles querem fazer. É a maneira errada de tomar uma decisão, mas é o que pessoas normalmente fazem. Então é muito importante que você, como proprietário da empresa ou líder da empresa, tenha acesso direto aos dados que não são filtrados, a todos os dados. Na Ilan, nós temos toda semana a minha parte favorita da reunião semanal, minha parte favorita. Nós temos todos os pastores, a gente reúne e a gente tem um momento onde a gente confronta os fatos brutais, e os pastores eles ficam brincando, a minha bolinha subiu, a minha bolinha desceu, e eu amo isso, porque isso não é um momento de opinião, não é um momento onde as pessoas mais carismáticas vencem, ou as menos carismáticas não vencem, não é um momento onde eu acho isso ou acho aquilo, porque os dados não mentem, e a gente colhe dados em tudo, e um dado fortalece o próximo, que fortalece. Por ser pastor, eu vou compartilhar os dados que nós medimos, para mostrar para vocês como isso fortalece o nosso jeito de pensar. Nós colhemos dados na Ilan no número de visitantes, que são dados importantes para nós, que mostra a maneira que nós estamos fazendo evangelismo, né? Depois nós colhemos dados no número de pessoas que estão fazendo o nosso curso de novos membros, que nós chamamos de ondas. Então visitantes deveria converter para o curso de novos membros. Depois nós colhemos dados de apresentação de novos membros, ou seja, esse segundo número de pessoas fazendo o curso deveria converter em pessoas se tornando novos membros, né? E aí os novos membros, nós colhemos dados em batismos, deveria ter pessoas sendo batizadas.
E aí nós colhemos dados nas frequências dos cultos. Nós deveríamos estar, os nossos cultos, se nós estamos apresentando novos membros, os nossos cultos deveriam estar crescendo. Depois nós colhemos dados também na frequência dos nossos grupos pequenos. Os nossos grupos pequenos são a maneira que a nossa igreja vai parar de esvaziar, né? Então nós colhemos esse também. Então às vezes nós temos discussões porque um pastor quer realçar um número. Não, mas olha esse número. Sim, mas a gente tem outros números também. Então olha quantos novos membros eu estou apresentando. Sim, mas você está apresentando todos esses novos membros. Mas por que você tem durante 4 meses seguidos muitos novos membros, mas a frequência da sua igreja está diminuindo? Tem um problema, né? O que você está fazendo? As pessoas estão morrendo, você está fazendo um monte de funeral, o que está acontecendo aí, né? Você por acaso fez 120 funerais nos últimos 3 meses? Então porque dados não mentem, dados. Eu amo isso, e são os fatos brutais. Não significa que a gente não possa ser ao mesmo tempo, olha, vai dar certo, eu sei que vai dar certo, mas nós precisamos desses dados para que a gente possa acertar, porque senão não vai dar certo. Se a gente não acertar, não vai dar certo. Então, é muito importante ter acesso aos dados não filtrados. Se você só pegar os dados que a pessoa mexeu e aí apresentou para você, você só vê a sardinha que a pessoa quer te apresentar, e você está numa situação muito difícil, muito difícil. Outra coisa que é importante, às vezes alguém diz assim, mas eu não tenho dados, mas eu acho que isso é uma boa ideia. A gente gosta de ter dados para fortalecer a nossa opinião. Mas, às vezes alguém fala assim, mas meu instinto diz que a gente deveria fazer isso. Agora, isso eu acho que é diferente. Às vezes pode ser um sentimento espiritual, ou às vezes pode ser simplesmente um instinto que talvez tenha um componente espiritual. Isso eu já acho que é válido. É válido como um indicativo antecipado de algo, mas depois também deveria demonstrar dados que comprovam depois que aquilo vai acontecer. Então, nós escutamos essas coisas. Terceiro aspecto que demonstra o paradoxo de Stockdale de uma maneira saudável, é abraçar o paradoxo de Stockdale na sua vida. Eu acho muito importante não alimentar falsas esperanças. Eu quero terminar com um conceito, com algo que eu passei na minha vida. Alguns anos atrás, quase 10 anos atrás agora, eu e Renê, nós passamos por um momento difícil, onde a Renê, ela estava caminhando na praia e ela levou uma paulada na cabeça. E foi algo teve alguns fatos muito, muito brutais, fatos assim, muito difíceis. Na primeira noite, o médico, quando eu cheguei lá, ela já tinha passado por 2 cirurgias, já tinha removido a lateral toda do crânio e uma parte pequena do crânio do outro lado. O cérebro dela já tinha mexido em meio centímetro, que é uma coisa muito séria. Quando o cérebro tem o midline shift, que chama, o cérebro tinha deslocado em meio centímetro para o lado. Ela tinha tido obliteração do terceiro ventrículo, ela estava com pupilas que não estavam dilatando, ela estava com um coma de Glasgow nível 4,
que é muito, muito sério. Chegou no hospital nível 5 e no início da cirurgia, de acordo com o cirurgião, ela chegou no nível 4 de Glasgow no início da cirurgia. É muito, muito raro alguém recuperar disso. Glasgow de 3 é morte, é morte cerebral. Glasgow de 3 é morte cerebral. E ela, uma situação muito severa. E eu quero mostrar para vocês o vídeo que eu gravei naquele primeiro dia. Eu quero mostrar para vocês, que eu acho que é uma ilustração do paradoxo de Stockdale. Eu não sabia o paradoxo naquela época, mas mostra aí o vídeo aqui para eles. Olá pessoal, que bom poder falar com vocês. Eu queria agradecer vocês todos por um derramar tão incrível de oração e de comunicados conosco. Nós sabemos que redes nacionais da Globo, da SBT, do Bandeirantes, da Record, carregaram a história sobre a minha esposa, que foi atacada enquanto caminhava, fazendo o exercício que ela faz 3 vezes por semana na Praia da Barra, por um mendigo, alguém que aparentemente com distúrbios mentais, bateu nela com um pedaço de madeira, um poste de cerca grande, várias vezes. Ela foi socorrida imediatamente pelas pessoas no local e levada para o hospital. Passou por 2 cirurgias, onde removeram uma calota craniana do lado esquerdo, mais ou menos desse tamanho, e uma calota grande do lado direito, que é basicamente a metade todo do crânio direito foi removido para permitir que o cérebro se expanda com esses hematomas. O prognóstico natural médico é um prognóstico muito sério. Ela ainda está em perigo de vida, porém o prognóstico espiritual é sempre bom para aqueles que amam o Senhor e são chamados de acordo com o seu propósito, que é o nosso caso. Então é uma situação grave, mas eu creio que a nossa orientação deveria ser de orarmos ainda mais fervorosamente, sabendo que ela terá uma recuperação total. A orientação bíblica de oração que eu estou indicando aos nossos amigos que estão orando em volta do Brasil, em volta do mundo, é em Atos capítulo 14, onde o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado e foi arrastado para fora da cidade e presumido morto pelos inimigos. Os inimigos pensaram que ele estava morto, mas quando os discípulos vieram em volta dele e começaram a orar, ele se levantou e retornou para a cidade. E é a nossa oração, e é o que nós estamos crendo para René, que na medida em que nós estamos orando, ela vai se levantar e vai retornar a ministrar na cidade. Sabemos que oração não é só para fazer com que a gente se sinta melhor. Oração realmente é eficaz. Oração realmente muda e transforma situações. Então eu queria pedir que vocês continuassem orando. Tem pessoas orando do Katmandu, Nairobi, Quênia, Europa, África, América do Sul, de Costa Rica, Brasil, Estados Unidos todo, Canadá. Então vamos nos unir aos irmãos em Cristo que estamos orando pela vida da René e pela recuperação total da vida dela. Obrigado, queridos, amamos vocês. Eu agradeço por todas as mensagens no Facebook. Vou tentar atualizar e vou tentar manter vocês atualizados para que vocês estejam motivados para orar pela vida da minha esposa. Obrigado. Deus te abençoe. A situação da René era muito séria. Ela tinha 92% de chance de nunca sair do hospital. Tinha 62% de chance de morrer em 2 semanas. E eu estava compartilhando essas estatísticas com todo mundo. Muitas pessoas vieram para mim falando assim, puxa, não fale isso, não confesse isso, não confesse isso, não confesse. Mas para mim não era uma questão de não confessar, esses eram os fatos. Mas existiam fatos que eram fatos maiores do que esses fatos. Fatos que me motivaram
mas não que negaram aqueles fatos que a gente via. Aqueles fatos os médicos estavam dizendo, são fatos médicos, mas nós tínhamos fatos maiores. Eu acho que, de certo modo, o paradoxo de Stocksdale é similar a isso. Cada um de nós, como empresários, nós precisamos ter uma certeza de que a nossa empresa vai dar certo, mas nunca ter medo de confrontar a situação em que nós estamos agora. A gente está devendo dinheiro, a gente está assim, de confrontar a situação em que a gente está agora, porque se não confrontar, aí sim não vai ter jeito. Obrigado, pessoal. Amém. Ok. Se alguém tiver perguntas sobre esse princípio ou outros princípios ou algo geral sobre empresarial, pode fazer perguntas. Alguém tem alguma pergunta aí? Sim. Bom, a pergunta que eu gostaria de fazer: como não perder a esperança em tempos difíceis e, ao mesmo tempo, confrontar os fatos brutais? Então, eu acho que não perder a esperança, você tem que ter assim uma certeza de que você realmente quer abrir uma empresa. Tem muitas razões para não abrir uma empresa. Então, o tipo de pessoa que abre uma empresa é o tipo de pessoa que tem a personalidade, que a gente já falou sobre isso em outras palestras, mas para abrir uma empresa você tem que ter o tipo de personalidade que você é automotivado. Então você tem que ser aquela pessoa automotivada, certo que vai acontecer, que vai dar certo, que você se levanta, que você se motiva e que vai dar certo. Então você, independente dos fatos, você tem que ter aquela máquina interna que você se levanta e começa com um trator passando por cima de tudo. Eu não acho que essa é a parte difícil. Eu acho que a parte difícil para muitas pessoas é ter a coragem para também escutar e olhar os fatos brutais. Isso é o que é difícil. E isso é o que muitas pessoas não fazem, e isso é o que acaba afundando alguém lá na frente e sendo assim uma âncora. Lá na frente ela está toda feliz assim e ela afunda. E eu já vi isso muitas vezes. Eu já vi muitos empresários muitas vezes falar para mim: não, estou fazendo muito dinheiro, estou fazendo assim, está dando muito lucro, construindo casas em Minas Gerais, está dando muito lucro. Aí a próxima vez você fala com ele: não, fali. Como? Outra pessoa, escola de inglês: não, isso aqui é muito lucrativo, abre 2 escolas. Aí na outra semana, como é que você está? Falei. Não é o otimismo o problema é não olhar para os fatos brutais. Isso é o que falta muitas vezes nas pessoas, a coragem de olhar para os fatos brutais. O outro problema são as pessoas que abrem empresas e são pessimistas. São assim: oh Deus, né? Aquela pessoa tipo, que fala assim: não, está tudo ruim, nada dá certo, né? Aquela atitude também é ruim. Então nós precisamos saber nunca perder aquela certeza que lá no final vai ser fantástico, mas que aqui a gente não pode evitar de passar pelas etapas e lidar com os problemas agora. Muito bom. Mais alguém? Sim. Boa noite, pastor. Tudo bem? Prazer, pessoal. Eu sou Marcos Barreto, sou sócio da Smart Vision, uma empresa de tecnologia, trabalho com soluções em hardware, serviço agregado, tá? A minha pergunta é o seguinte: eu entrei nessa empresa, eu tenho 10 meses, e no Rio de Janeiro o mercado é bem complexo, é diferente. A empresa nasceu em São Paulo.
Dentro da característica da Smart, a gente conseguiu trazer uma identidade sólida para o Rio de Janeiro. Conseguimos replicar o que ela tem de visão na raiz, onde ela foi criada, em São Paulo, para o Rio. E no meio dessa situação toda, a gente conseguiu identificar alguns indicadores bastante interessantes, né? Eu sou comercial e trabalho com CRM, então tenho que alimentar todos os dados, né, diariamente do que eu estou prospectando. Então, em 3 meses, eu consegui levantar projetos de quase 12 milhões. A gente não fechou isso ainda, né? Está com um faturamento desse ano no Rio perto dos 2 milhões de reais. E cogitamos a questão de franquear. Eu já fui Master Franchising de uma empresa em Portugal, então eles olharam para mim e falaram assim: Barreto, é possível a gente daqui abrir algumas outras Smart Vision no Brasil, espalhar isso. Porque você foi um cara que conseguimos adequar a visão da empresa. Você facilmente conseguiu corrigir o que você tem de 10 anos, né, no mercado. Você conseguiu corrigir essa curva toda e entrou na visão da empresa. Hoje nós estamos com medo de inchar, que é um grande problema. Então a gente consegue olhar para o mercado e crescer com a visão sólida, é o que nós queremos. A gente não quer abrir hoje uma Smart Vision em Cuiabá e ter problemas com o cara lá que vai dar nos seus serviços e não conseguir identificar isso. Como, né, dentro de uma situação da empresa que vê que dá para a gente, né, dentro de uma distribuição de produtos, agregar serviço onde pessoas têm verba para investir, para não perder a característica e visão da empresa como raiz. Então, a primeira coisa que vem à mente é por que franquear? A razão para franquear é quando você quer crescer mais rápido. E a razão de crescer rápido é se você crê que o seu segmento vai ter dificuldade no futuro de competir se for pequeno. Ou se você crê que o seu segmento tem uma desvantagem sendo pequeno. Então, nós decidimos franquear na Legacy School porque nós vimos grandes grupos de educação comprando e fazendo enormes grupos escolares, e nós sentimos que se nós não fôssemos crescer rápido nos próximos 5 anos, nós íamos ter dificuldade em competir, e nós sentimos que essa foi a razão. A segunda razão para franquear é se você acha que você não vai conseguir fazer isso com o seu próprio capital. Então, nós sentimos que nós não tínhamos o capital para poder crescer naquela velocidade. Então, eu queria crescer, mas eu precisava do capital dos outros para crescer. A terceira razão para franquear é se você não tem os seus próprios recursos humanos o suficiente para crescer. E eu não tinha. Então, eu precisava de outras pessoas colocando o capital deles, e por causa disso, eles tendo o risco para garantir que eles tivessem bons recursos humanos. Mas o que vai garantir que uma franquia dê certo são duas coisas. A primeiro é um brand reconhecível e bom, e que tenha um nicho único, e nós achávamos que o nosso tinha, e eu não sei o suficiente sobre o seu, mas é alguma coisa que se destaca dos competidores. E a segunda coisa é que você tem um sistema altamente escalável, né? Ou seja, que você tem assim um sistema redondinho, que você possa quase que, né? Um sistema redondinho que você possa escalavelmente ensinar e falar assim, ó, tá aqui, é assim que você faz, tá aqui, tem esse manual. Então, se você tem algo escalável e você tem algo que que se destaca da competição, então é algo que provavelmente vai dar certo como franquia, mas ainda assim não significa que você deveria franquear, porque se você consegue fazer tudo com seu próprio capital, talvez seja melhor.
E se você não precisa franquear, porque você pode crescer mais devagar, você não está pressionado por outros fatores do mercado, talvez seja melhor não franquear. Eu senti que eu precisava franquear por causa do que eu estava vendo ali, Eleva e outros assim grandes grupos escolares, né? Então eu senti que eu precisava. Espero que respondi a sua pergunta. Mais alguma pergunta? Sim. Boa noite. Pastor, eu queria fazer uma pergunta, talvez mais pessoal do que tanto de negócio. Quando o senhor passou por essa situação adversa com a sua esposa, o senhor citou ali, né, as características do livro do Jim Collins, sobre a questão de... eu anotei aqui, perdão, deixa eu pegar aqui. De aceitar o ambiente tudo azul, não aceitar o ambiente tudo azul. E trazendo para a sua vida pessoal, quando há uma mudança muito abrupta na nossa vida, qual o conselho que o senhor dá para a gente reagir diante dela? Porque acredito que estava tudo bem. Não era só um ponto de vista de você, calma aí, a situação está ruim, dá tempo de eu pensar, de eu raciocinar, e ali foi muito abrupto. Uma notícia que chegou para você. Ontem o pastor Renato estava falando aqui que aconteceu isso na vida dele. Ele estava bem nos Estados Unidos, de repente as coisas ficaram ruins, como aconteceu na vida de Jó. E quando acontece isso, tanto para a vida quanto para os negócios, o senhor falou que não conhecia talvez as regras do Jim Collins naquela época. Da onde veio essa força para você superar tudo aquilo ali? Essa é a minha pergunta. Eu sou eu sou empresário, o intuito dessa palestra é ser empresário, mas acima de tudo, acima de ser pastor, acima de tudo isso, eu sou cristão, né? Então, a presença de Deus na minha vida, sem dúvida, é uma força que transforma tudo. Eu não tenho como responder a sua pergunta sem levantar o espiritual. A Bíblia diz que fé não vem de nós mesmos, né? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que fé é um dom que vem de Deus, que até a fé para a nossa própria salvação, o dom vem de Deus. E quando você enfrenta uma situação inesperada, como a do pastor Renato, como eu, e como coisas que nós enfrentamos e como coisas que futuramente nós vamos enfrentar, eu acredito que Deus derrama sobre nós uma medida de fé para que a gente atravesse isso. É para nós receber ou não, e viver e caminhar naquilo ou não, mas que Ele dá, Ele dá. Então, que a gente não vai passar nenhuma tentação que a gente não consiga suportar. Ele nos dá aquela capacidade. Então, quando você vê essas coisas, muitas pessoas falam assim, puxa, que homem de fé, que na realidade, sim, é fé, mas tudo isso é só porque Deus me deu, né? Deus colocou em mim, foi um momento especial, Deus colocou na minha vida. Espero que respondi a sua pergunta aí. Obrigado. Mais alguém? Sim. Eu trabalho com parte de alimentação, né? Tenho um food truck de lanche. E nesse período de pandemia a gente vem enfrentando bastante dificuldade, assim, acho que como em todas as áreas, né? E a gente vê que às vezes tem tudo para dar certo, o produto é bom, a gente tem um feedback positivo, mas às vezes não alavanca. E aí começa a gerar aquela dúvida de ser insistente ou estar sendo teimoso, né? E essa que é a minha dúvida que eu gostaria de passar, quando que a gente começa a identificar se a gente está sendo teimoso
ou se a gente está sendo resiliente e está continuando tentando ali. Excelente pergunta. Eu diria que a primeira coisa que vem à minha mente é, em tempos de mudança, a gente tem que estar disposto a mudar a nossa estratégia. Às vezes a gente não muda a visão, nem o destino, mas a gente às vezes precisa mudar a estratégia. Pessoas que têm uma linha de negócio, mas que não começam a vender para a internet, eles vão virar igual Kodak, né? Pessoas que vendiam Fujifilm, mas que não aprenderam a fazer outra coisa, vão ficar sem cadeira naquele joguinho de a música acaba e você fica sem cadeira. Então, talvez no seu negócio, eu não sei se você faz entrega também, eu não sei, mas talvez investir pesado em entrega, talvez talvez você possa completamente mudar a maneira que você atinge o seu mesmo alvo. Na escola, uma das coisas que eu não falei, que eu ia falar hoje, uma das coisas que nós fizemos, a escola, quando veio o Covid, todo mundo acreditava que o Covid ia parar a escola por 2 semanas. E falando sobre o paradoxo de Stockdale, eu falei para a nossa equipe, a gente vai ficar fechado, tá? Em março, isso aqui era em março, eu estava olhando o que estava acontecendo em Nova York em janeiro e fevereiro, eu estava vendo que era algo sério. Todo mundo aqui em Brasil, os governantes, todo mundo estava falando assim, eu acho que vai fechar aqui o Brasil. E o Covid estava começando aqui, não era muito sério, mas eu estava vendo o que tinha acontecido na Europa, o que estava acontecendo na China, o que estava acontecendo no Brasil, e eu estava vendo, não era difícil de ver, estava vindo, né? Estava vindo. E eu falei assim, a escola, lá em fevereiro, eu falei assim, vamos investir em online, porque a escola vai ficar fechada até depois de agosto. Aí todos os coordenadores falaram assim, você está maluco? Nunca vai acontecer isso. Nunca aconteceu no Brasil, nunca aconteceu isso. Falei assim, vamos investir. Aí a gente contratou uma equipe, investimos muito, uma equipe de pessoas só para montar um sistema online. Nunca uma escola de pré-1 até o 2º grau fez online, e era ilegal. Não podia, não tinha previsão na lei para fazer educação à distância dentro desse segmento, não podia fazer isso. Mas a gente montou, eu falei, vai acontecer, a escola vai fechar, e vai fechar por muitos meses. Aí, finalmente, começou aqui, e a escola fechou, aí veio a norma que a escola tinha que fechar por 2 semanas. Aí as professoras falam assim, vai fechar só 2 semanas, nenhuma outra escola vai fazer online. Eu falei, eu quero online do primeiro dia. Aí as professoras falaram assim, mas não tem, a lei não diz que para fazer isso. Fala assim, na nossa escola nós vamos fazer. Aí eles falaram assim, todas as outras escolas estão antecipando as férias. Eu falei, na nossa escola nós não estamos antecipando as férias, porque nossa escola vai ter férias na hora certa. E aí eu falei assim, porque isso aqui não vai só ser 15 dias, não. Vai ser até lá, vai ser meses, muitos meses. Eu falei, você está louco? Eu falei, vai ser desse jeito. Aí a gente montou lá, investimos um dinheirão, e aí no final a gente mudou completamente. E aí todo mundo falou assim, caramba, a gente estava certo. Mas porque nós estávamos prontos para adaptar tudo, mas ainda atingindo o mesmo objetivo. Nosso objetivo é ensinar crianças. Não sei se seu objetivo é fazer hambúrguer ou o que. Você pode atingir o mesmo objetivo, mas às vezes
completamente mudar como você atinge esse objetivo, você tem que estar disposto a fazer isso. Na igreja, esse lugar aqui, nós tiramos todas as cadeiras e ali a gente fez um cenário de jovens. A gente mudou, aquela porta fechou, nós fizemos um cenário de jovens. Ali nós fizemos um cenário de crianças. Aqui fizemos um cenário de pregação. E a gente botou um trilho aqui. Aqui virou igual o Globo. A gente botou um trilho aqui virou um estúdio. Tudo mudou. E a gente virou um estúdio. Ficamos fechados por 100 dias. E tudo mudou, mas o objetivo ainda de pregar a palavra e de alcançar pessoas e de ajudar pessoas, a gente continua fazendo. Então, adaptar rápido e mudar como você faz, se puder até antecipar as mudanças, isso é muito importante. E eu acho que teimosia um pouquinho é bom. Eu também sou teimoso, então um pouco de teimosia é bom. Não sei a situação específica sobre você, mas um pouco de teimosia é bom. Pessoal, obrigado, tá? Foi ótimo estar aqui com vocês.